Essa é a melhor hora. Hora para você falar com Deus. Hora para você ser uma pessoa diferente. Uma pessoa mudada, transformada. E hoje, como é um dia tão maravilhoso, né? Um dia tão espetacular, como todos os dias. Existem dias específicos, né? Que a gente acorda feliz. Aquele dia que a gente sabe que tem compromisso. Aquele dia onde todos vão compatuar, congregar e também ouvir da palavra de Deus e aprender. Isso são escolhas que as pessoas fazem todos os dias. Deus não obriga ninguém a nada. Mas aqui hoje eu quero começar falando de Deus, porque Deus é o que me dá saúde, é o que me dá a vida, é o que me dá a alegria de eu estar aqui. Eu entendo, eu compreendo que muitos queriam estar, mas não estão, porque tiveram problemas no caminho, gravíssimos, e muitos deles às vezes nem quiseram ir, foram, não só pelo chamado, ou porque alguém causou isso. Muito acontece mesmo em acidentes, né? Carro, adrenalinas, coisas inesperadas, né? Que é chamado de fatos, né? Mas hoje eu queria trazer uma mensagem muito boa da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia é aonde nos fortalece. A palavra de Deus, a sã doutrina, Pai, Filho, Espírito Santo. É importante que a gente comece a compreender e comece a entender essas coisas de Deus. Muitas pessoas não levam a sério, não. Acha que é brincadeira, acha que é uma idolatria. Depende do seu modo de ver. Eu penso o seguinte: existe pessoas que idolatram, realmente isso é verdade. Mas também existe pessoas que adoram, que amam, que se entregam a um Deus onipresente, onisciente, onipotente, que todos os dias Ele habita em nossas vidas. Ele habita porque nos ama. Ele habita porque Ele manda seu Filho morrer por nós. Ele habita até antes de você nascer. Você sabia disso? Que Deus habita na sua vida antes de você nascer? Porque quando seu pai e a sua mãe vai começar a fazer você, Deus sabe que vai ser você. Ele não traz qualquer pessoa. Ele sabe quem Ele traz. Ele sabe quem Ele vai escolher. E Ele sabe aquele que vai levar o evangelho dele. E muitas das vezes as pessoas, se você for começar a compreender e entender, a maioria delas não começa num berço cristão. A maioria começa a vida com Cristo, com Deus, depois dos 26 anos, 27, como eu comecei. Tem pessoas que começam com 40, com 50, com 60, mas nunca é tarde para você compreender e começar a recomeçar uma vida com Deus. Então aqui hoje vamos estar falando da palavra de Deus. 2 soldados temente ao rei. Eu acredito que vocês conhecem muito essa passagem, né? Mas mesmo assim eu quero relembrar vocês. Eu quero alertar vocês. Sabe por quê? Porque esses soldados, eles tiveram propósitos diferentes. Esses soldados conheceram o mesmo Deus. Mas um tinha que dividir o Deus. Mas o outro não. Ele já teve mais temor, mais achego e reconheceu: esse é o Deus que eu quero. Esse é o Deus que eu vou servir. Esse é o Deus verdadeiro, que ama o povo, que ama as pessoas, que conhece a verdade, a justiça, a glória, a honra, que quer o bem para toda a sociedade, para o mundo. É esse Deus que eu quero. Então são 2 tipos de soldados, 2 tipos de capitães, 2 tipos, porque eles são diferentes. Deus fez
um diferente do outro. Mas as escolhas também é diferente. Porque Deus ele não obriga ninguém a nada. Foi por isso que Naamã, ele praticamente escolheu servir 2 deuses. Ele não podia fazer isso. Claro que podia. A escolha era dele. Não tinha como alguém mandar na vida dele. Isso é o livre-arbítrio. Mas sabemos que Deus não se agrada com isso. O verdadeiro Deus. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. É a mesma coisa. Estou dando aqui alguns exemplos. Ou você é ladrão, ou você é honesto. Ou você é uma pessoa boa, ou você é uma pessoa ruim. Ou você é um cara casado, ou você é um cara solteiro. Você tem que decidir. Ou você anda com casado, ou você anda com solteiro. A partir do momento que você casa, você larga tudo que é de solteiro e começa a viver uma vida de casado. A vida ela é assim. Ela é cheia de escolhas. Deus não força ninguém a nada. Ele te dá de presente a Bíblia. Ele te dá a tua esposa. Ele te dá o teu marido. Ele te dá os teus filhos. Todo mundo com saúde. Te dá um bom emprego, uma boa roupa, uma geladeira cheia. Deus, ele te dá tudo para você. A escolha sempre vai ser sua. O nosso Deus, ele jamais vai forçar alguém a alguma coisa. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei as provações, as aflições que eu passo. Eu sei um pouquinho o que Jesus passou, mas não tudo. Porque eu não senti na pele o que ele sofreu. Mas vendo alguns filmes, algumas coisas da palavra de Deus, simplificando, porque nem tudo eles podem colocar aqui, senão as pessoas não aguentam, elas choram. As pessoas choram. No meu estudo que eu fiz anterior, foi de Naamã com Eliseu, eu chorei. Eu chorei na história. Me arrepiei, me senti diferente de muitas das vezes que eu lia. Porque muitas das vezes eu não entendia. E agora eu compreendo e entendo. Eu chorei. Eu me entristeci pela situação. Você já leu a Bíblia e chorou pelas coisas que acontecem aqui? E você vê Eliseu falando com você, Dudu, realmente é assim que você tem que fazer. Deus está me usando para levar essa mensagem para você. Eu senti Eliseu falando comigo. Trabalhei feliz. Trabalhei alegre. Acordei animado. Nossa, a palavra de Deus, ela é maravilhosa e restauradora para quem tem temor a Deus. Agora, quem não tem, lê hoje, lê amanhã, depois da manhã, entra pelo ouvido, sai pelo outro. A vida fica de qualquer jeito, você faz de qualquer jeito. Não é assim. A partir do momento que você começa a ter um tempo para Deus, eu vou te falar uma coisa. Você nunca mais será aquela mesma pessoa que as pessoas falam que você é. Porque dentro de você está brotando algo diferente. Glória a Deus. Aleluia, amém. Eu penso assim. É uma verdade. Então, conhecemos 2 tipos de soldado. Temente a reis. Naquela época, realmente, eles não conheciam Deus. Eles não conheciam. Porque eles conheciam um rei que dava ordem. Então, como eles eram os melhores soldados, então eles tinham a oportunidade de fazer o que eles quisessem. O que o rei mandava eles fazer, eles faziam. Eles matavam, eles prendiam, eles crucificavam as pessoas como eles quisessem fazer. Pedro mesmo preferiu morrer de ponta cabeça. Não queria ser como Jesus. Porque só Jesus tinha que ser daquele jeito. Porque a palavra e a mensagem era Cristo. Não era eu, não era você. Era Ele. Porque se Ele não morresse, como que seria o mundo de hoje? Você acha que as pessoas chorariam? Mesmo com Ele morto, as pessoas também não choram. As pessoas têm raiva de Cristo. Existem músicas que ofendem a Cristo, ofendem a Deus. Existem pessoas que fazem isso todos os dias. Tem prazer em fazer um vídeo, uma live mostrando coisas desagradáveis, ofendendo religiões, ofendendo deuses dos outros, porque não tem amor nem a si próprio. Mas quando dói na ferida, pede para um cristão.
pede para um religioso, ora por mim. A minha filha está passando mal. O meu filho, a minha esposa não está bem. Eu sei que o seu Deus pode fazer. A pessoa vai, ora, concede a cura, porque Deus autoriza. E no dia seguinte está lá, fazendo a mesma coisa novamente. Criticando. O ser humano ele é muito mal ingrato. E aqui nessa história hoje, vocês vão ver a ingratidão. Porque nessa época ainda não tinha Cristo. Principalmente na época de Naamã. Apareceu Deus para Eliseu. E Eliseu era um profeta da palavra de Deus. Ele trazia as boas novas. E aqui vocês vão compreender quem era Naamã e quem era Paulo. Dois tipos de soldados diferentes. Um que foi às alturas. Outro que ficou. Porque estava com dúvidas. Você está com dúvida? A qual Deus você serve? Você está com dúvidas sobre Jesus Cristo? Você está com dúvidas sobre Deus? Mas quando Ele te livra, quando Ele abençoa, quando Ele te guarda, quando Ele te cura, você não tem dúvida nenhuma. Engraçado, né? Mas muitas das vezes os seres humanos são assim, pela ingratidão. Mas Deus, Ele é misericordioso, para ter pena de pessoas. Todo ser humano aqui na Terra é pecador. Não existe uma pessoa aqui na Terra não pecador. Eu só conheci a Cristo. Pode ser qualquer pastor, qualquer ovelha, qualquer irmão, é tudo pecador. Se não fosse pecador, Deus já tinha arrebatado para não ser misturado. Os maus costumes corrompem os bons costumes. Deus já tinha tirado. Deus já tinha arrebatado. Aqui todo mundo é pecador, não existe um. Para vocês verem. Não julgue ninguém para não ser julgado. Porque é assim que é a palavra de Deus. Não solte palavra inútil da sua boca. Porque naquele dia lá em cima, você vai ser julgado pelas suas próprias palavras. Deus nem vai precisar abrir a boca. Você, tudo que você falou, vai ser crucificado? Não, julgado. Porque só Jesus foi crucificado. Então aqui, vamos falar um pouquinho primeiro de Naamã. Porque Naamã, naquela época, não tinha Jesus, não. O Velho Testamento, 2 Reis, mas tinha Deus. Tinha Deus e Deus usava Eliseu para fazer as curas, para trazer as boas novas. Como essa semana falei muito de Eliseu, hoje vou falar mais dos soldados de Naamã. Não quero descartar Eliseu não, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas Eliseu, saiba que foi um profeta da palavra de Deus, onde foi temente a Deus. Primeiro, profetizou a cura de um menino. Ele tinha morrido. Profetizou também o nascimento de um menino. De uma mulher rica, que o marido era velho. E depois, ele multiplicou o azeite de uma viúva, que o marido era temente a Deus. Onde seus filhos podiam ser entregue e vendido, porque estava devendo. Multiplicou o azeite. E depois agora ele curou um soldado, um comandante do rei, Naamã. Então é um profeta? Claro. Ele falou com você? Comigo falou. Porque, meu Deus do céu, eu trabalhei maravilhado, feliz da vida. Parecia que eu tinha ganho na loteria. Meu Deus do céu, alegria pura. É só Deus que dá isso. Alegria, paz, felicidade. Jesus sempre disse, nem só de pão viverá o homem. A minha geladeira está cheia. Tenho 2 carros na garagem. Tenho uma família bonita. Estou de folga no sábado e no domingo. Por que eu procuro Deus? Porque nem só de pão viverá o homem. A palavra de Jesus no deserto é verdadeira. Porque ali ele foi tentado pelo diabo. O diabo deu tudo. Mas ele sabia que tinha algo melhor do que aquilo ali. O material é só passageiro. O material, a traça come a madeira. O ferro, o ferrugem. As coisas vão se quebrando, se acabando naturalmente. Mas a tua vida com Deus é eternamente. Glória a Deus, aleluia, amém.
Então ali o diabo tentou Jesus, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou o que você quiser. Só ajoelhe-se a mim, reconheça como seu Deus. Jesus, se afasta de mim, Satanás. O meu Pai é o que vive lá em cima, é o que reina. Esse é o que eu conheço. Glória a Deus, aleluia, amém. Esse é o Deus. Então Satanás já sabia que Jesus não seria fácil lidar com ele. Era o Filho. É o Filho que morreu por nós. Mas foi o único que não teve um só pecado. Ele mostrou para nós a chave da vitória. Ele lutou bravamente. Ele passou. Vocês nem imaginam o que ele passou. Mas ele sobreviveu porque ele venceu. Porque aqui nessa escritura está tudo o que aconteceu. O caminho, a verdade, a vida. Por isso que ele é chamado o pão da vida. Dedique-se a Jesus, a Deus, o seu tempo, a sua família. Porque os princípios de Deus é muito bom que você saiba. Eu fico triste, quando eu era pequeno, pelo meu pai e pela minha mãe, nunca me falar de Jesus. Eu entendo eles, porque eles não conheciam Cristo. Eu nem sei se eles são religiosos, não sei. Ia numas missas, eu não sei, mas eu perdoo eles. É meu pai e a minha mãe. Todo filho tem que perdoar o pai. Por mais que o pai seja ruim, a mãe também. Isso é bíblico. É bíblico. Então Jesus, ele foi tentado de todas as formas. Diabo, eu te dou o que você quiser. Jesus, não, eu não quero, se afasta. E o diabo é persistente. Se o diabo persistiu em cima de Jesus, imagina na gente que não somos Cristo. 24 horas ao nosso redor. 24 horas usando pessoas, falando no nosso ouvido, tragando almas, levando para o inferno. Isso que ele sabe fazer, matar, roubar e destruir. Quantas pessoas te chama? Olha só. Quantas pessoas te chama, te tira do seu lar, com a sua família? Vamos pro churrasco? Vamos para uma balada? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Quantas pessoas fazem isso todos os dias? Milhões de pessoas. Eu compreendo que confraternização é muito boa. Eu compreendo que churrasco é gostoso. Eu creio que tudo isso é de Deus. Mas tem coisas que tem um limite. Tem coisas que você tem que olhar se é de Deus ou não. Opa! Um cara solteiro me chamando para sair. Eu sou casado. Eu tenho uma família. Eu tenho meus filhos. Eu vou sair com a minha família. Não quero desfazer a amizade, não. Não dá certo um cara casado ficando solteiro. A cabeça é outra. A mentalidade é outra. As palavras são outra. Solteiro é solteiro. Casado, família, filhos. Mas nem todo casado é assim não, viu? Tem que tomar cuidado. Eu, graças a Deus, tô com 20 anos de casado. Eu nunca saí sem minha família pra ficar com solteiro. Eu levo todo mundo junto. Aonde um vai, todos vão atrás. Se um não for, então ninguém vai. Quantas vezes eu tive que negar lugares porque minha família não podia entrar. Então, se eles não vão, eu também não vou. Eu trabalho numa empresa onde sempre tem bom cai, aquelas festas de graça, onde você come e bebe. Eu nunca fui. Se minha família não pode, eu também não vou. E como tem bebida, não é pra mim. Cristão não bebe. Cristão não frequenta esses lugares. Cristão não frequenta balada. Cristão é um servo diferenciado. Se você é cristão, aceite com honra, porque Deus te dá totalmente liberdade para você fazer o que você quiser. Jogar futebol? Sim. Piscina? Sim. Bicicleta, esporte, passeio. O que o ímpio pode fazer, você também pode fazer. Menos as coisas ruins que ele faz. Aí você não pode fazer, não. Você tem que vigiar. Se você é um servo de Deus, vamos entrar na reta, vamos entrar na linha. Cara, eu vou dizer pra vocês aqui uma coisa que é verdade. Quem segue a Bíblia, ninguém é perfeito, tem suas falhas. Mas consegue andar conforme ela um pouco. Mesmo sendo pecadores, somos pecadores quando dormimos, quando acordamos, quando pensamos.
Quando sofremos, somos atacados, somos pecadores. A raiva, o ódio, ele vem. Mas tem que ter um controle absoluto. Pô, sai de mim, Satanás, de perto. Eu sou de Cristo. Pensamentos mal, cai fora. Tem que mudar rapidamente. Porque nós cristãos não pagamos com a mesma moeda como muitos aí faz. Paga o mal com o mal. Não. Nós pagamos com o bem. Porque somos de Cristo. Porque tudo aqui é passageiro. Eu vi muitas pessoas morrerem na pandemia. Com dinheiro. Milionários na televisão aí. Não levaram nada. Não levaram. Aliás, na pandemia, uma desunião de famílias. Brigando pelo material, pelas coisas que o outro morreu e deixou aqui. Pelo amor de Deus, mano. Uma falta de respeito, uma coisa de ser humano. Pai, mãe, filho. Você vê na televisão. Dividindo os bens. Se matando, brigando. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Então a gente aprende com tantas coisas. Tantas coisas nós aprendemos. A Bíblia vem nos alertando. Temos que trabalhar, temos que nos sustentar, temos. Adão mesmo, ele fez algo, desagradou a Deus, comeu a fruta do conhecimento. Ele começou. Então, nós estamos pagando, é o preço do pecado, a desobediência. Então, Naamã, ele realmente era um soldado tão temente, né? E era o escolhidinho. O escolhidinho do rei. Ele tinha uma doença, que era a lepra. E essa doença, ninguém poderia ficar perto de quem tinha lepra. Mas por que Naamã era diferente? Você já estudou essa história? Por que ele era diferente de todo mundo? Porque era o melhor soldado. E o rei viu que ele era o melhor, então queria fazer algo só com ele diferente. Os outros que tivessem essa lepra, tudo enjaulado numa cidade ou trancado, onde ninguém podia visitá-los. Eles estavam que nem zumbis jogados, abandonados. É assim que as pessoas fazem com as pessoas, estando doente ou não. Fazem isso porque um tem mais que o outro, classes sociais. As pessoas fazem isso. Os jovens fazem isso. Bullying, preconceito. Não é só por causa de doença, não. É por causa de tudo. Porque o esfriamento mundial é demais. É demais. Então esse soldado tinha essa doença e o rei queria curar ele. Queria. Mas ele não conhecia Deus. Não conhecia. Ele achava que um outro rei poderia curar, dando dinheiro, dando as coisas. O rei sabia que ele não podia fazer nada. Todos os reis, porque eles não eram profetas, não falavam com Deus. A autoridade vem de cima, superior, o soberano. Então, Naamã, realmente, ele foi curado. Eliseu profetizou a cura em nome de Deus. E vocês acham que ele reconheceu isso? Eu até entendo, em certa parte, que reconheceu. Mas o medo foi maior. Sabe por quê? Ele não queria deixar de ser rei. Ele não queria perder as mordomias que ele tinha. Ele preferiu ficar com o trono de rei. Ele preferiu ficar com o dinheiro que ele tinha. Ele preferiu as coisas materiais. Ele não via a vida eterna. Ele não via a salvação. Ele não via ser como um outro ali com menos autoridade que ele. Ele não queria ser pobre. Ele não queria passar perrengo. Essa é uma verdade, uma realidade. É o português mais bonito e claro. Quando a pessoa tem tudo, não quer largar para ficar sem nada. Não quer se sentir humilhado, ofendido, triste, a barriga doendo com fome. É por isso que Deus
Ele concede o milagre, que as coisas tudo aconteça mesmo. Guerras, terremotos, enchentes, maremotos, tudo que é sobrenatural, da natureza aí, desastres naturais, que aconteça, tanto através da cura, como não. Deus permite todas essas coisas. Você já parou e perguntou para si mesmo, olhou no espelho, olha no espelho e pergunta para você, por que Deus permite tudo isso? Uma vez um amigo falou para mim assim, Dudu, Deus é tão bom, por que Ele permite a fome? Sabe o que eu falei para ele? Por que a fome é permitida? Não é por Deus. A comida tem tanto canto do mundo. Vamos citar um país chamado África. É um país que tem muito ouro. É um país muito rico. Por que tem a fome lá? Simplesmente, a péssima administração faz isso. A ganância do homem. Quantos são de alimentos ali doados? Quantos chegam até as pessoas? Fica tudo no governo. O governo vende, o governo repassa dinheiro. Foi isso que eu disse para o rapaz. Mas a fome também, ela vem para as pessoas clamar também a Deus. Porque quando tem de tudo, não querem nem saber de Deus. O ser humano é assim, ingrato. É assim a vida. Nasce um, morre um. Mas ainda há aquele que conhece e reconhece que existe um Deus criador, abençoador, galardoador, que possa todas as coisas naquele que nos fortalece, aquele que crê, aquele que vive, aquele que leva o evangelho, aquele que reconhece. Paz, Viviane, que Deus abençoe você, sua vida, sua família, todos os dias. Hoje é sábado, um novo dia maravilhoso para congregar, falar de Deus. E acordar uma manhã como essa também, para falar dele, porque somente Ele que reina. Saudade de vocês. Como eu falei pro Wilton, um dia eu vou aí visitar vocês, glorificar Deus, gravar uns vídeos aí na igreja. E sempre Ele, somente Ele. Não importa onde você congrega, que seja em nome de Deus, porque Ele reina em todo canto do mundo, em todo lugar. Pode ter 2 pessoas na tua igreja, 3, aonde há 1, a 2, a 3, há ali Jesus, a Deus, porque a igreja somos nós que falamos do Evangelho de Deus. É assim. Então, voltando a falar de Naamã aqui, Naamã, ele não reconheceu o que Eliseu fez por ele. Muitas pessoas, eu já vi muitas introduções da palavra de Deus, falou que ele reconheceu sim, ele deu as coisas. Desde quando Deus é materialista? Desde quando Deus quer suas coisas, o dinheiro, o tecido, a roupa, o terreno? Quando Deus quer alguma coisa, eu achei que ele até queria dar um presente de agradecimento. Pô, você tava com uma doença. Você não tinha cura. Você tinha que reconhecer que um milagre divino te restaurou. Não foi o rei, não. Não foi ninguém, foi Deus. Ele não pensou nisso, não. Vou pagar com dinheiro aí, vou seguir a minha vida e vou continuar mandando no povo, escravizando o povo. Tô no bem bom, tenho que comer do bom e do melhor. Foi assim que ele pensou. E sabe por que eu falo isso? Porque na hora que ele foi falar para Eliseu, desculpa, mas eu não posso adorar 2 deuses. Não posso adorar só um Deus. Eu tenho que adorar Deus, a 2. Porque quando eu vou na Síria, eu tenho que se postrar a outro rei. É difícil as escolhas? É porque não quer ficar sem o poder e sem o material. Existia uma passagem na Bíblia, acho que vocês conhecem, chamado sobre o homem, o moço rico, onde ele falou para Jesus como é que faz para entrar no céu. E Jesus mencionou aqui algo. Dá o que você tem para as pessoas que você vai entrar. Rapidamente ele já doeu no coração dele. E Jesus ali já fala que muitos ricos não vão herdar o reino dos céus. E é verdade. É raridade o rico ajudar alguém. Ele até ajuda, mas ele já pensa
no depois. Sempre pensa no bolso deles. Sempre pensa na vantagem que eles vão ter. É assim. A palavra de Deus é muito verdadeira. Eu creio e acredito que Deus, Ele sempre nos avisa pra gente ficar atento a cada mensagem da palavra de Deus. E Naamã, ele foi um comandante que escolheu ficar com os dois deuses. E Deus não se agrada com isso, não. Ou é um, ou é ele, ou é melhor que não seja ninguém, então. Não existe adorar dois deuses. A palavra de Deus é clara. Quando manda seu filho morrer por nós, é pela nossa salvação. Adorar um Deus, Jesus menciona, adora o Pai. Não tem outro. E no deserto mesmo, quando estava contando aquela história, que nem só de pão vira homem, o diabo levou Jesus lá em cima daquele monte, naquele pico lá, e falou: te dou o que você quiser aqui. Ele: não, eu não quero. Para vocês verem que Jesus já lacrava o material. O material para ele não tinha tanta importância como as pessoas acham que tem tanta importância hoje. Se sente o dono da terra, o dono da lua, mas quando pega uma enfermidade, vê que o dinheiro não pode curar, começa a se lamentar, começa a chorar, começa a clamar, começa a fazer de tudo, corre para os melhores hospitais, mas a cura não aparece. Fica desesperado porque ele sabe que vai morrer. O dinheiro não traz a vida de volta. Muitas das vezes até cura com uma cirurgia, mas muitos não conseguiram na pandemia, não. Morreram e foram enterrados de qualquer jeito. Então aqui, Naamã, ele fala assim. Olhei o finalzinho, como eu já fiz uma breve introdução, e já li essa semana inteira sobre Naamã, sobre Eliseu. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa. E quando ele chamou Eliseu, que é o seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter que adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus e boa viagem. Eliseu também viu que ele era um materialista. Esse rei. Rei não. Todos os reis é materialista. Esse comandante Naamã. Ele poderia fazer como Paulo, mas ele não fez. Agora, nós vamos entrar na história de Paulo. Então já vimos que o rei tinha o seu queridinho, chamado Naamã. Ele foi curado, porque Eliseu autorizou, Deus autorizou em nome dele. Então, Eliseu pediu e Deus falou: autoriza em meu nome. Autorizou e foi curado. Então agora vamos começar uma passagem de Paulo. Antes ele era um soldado temente ao rei. Um soldado que sempre ouvia ao rei, porque ele não conhecia Deus. Ele não conhecia, então ele fazia o que ele achava que é certo. Ele achava que o rei dele era o certo, era o correto. Mas a passagem de Deus, ela menciona: quando você conhece o verdadeiro, você larga aquele que não é verdade. Você larga, porque não tem mais importância você ficar com ele, a não ser que você pensa no material, como Naamã pensou. A não ser que você pense em poderes. Aqui é vidas que são todo dia entregues. Aqui são pessoas que lutaram para viver. São pessoas que deixaram as suas vidas aqui porque sabia que havia um lugar melhor. E Paulo foi um desses também. Soldado, temente ao rei, e depois soldado de Cristo, de Deus, temente ao Deus.
largou o que era antes, começou uma nova vida. Para vocês verem que nasce de novo. Todo mundo pode nascer de novo. É só você querer abrir a porta do coração, falar: Jesus, venha fazer morada. Deus, habita na minha vida hoje, para sempre. Que eu não venha te decepcionar. É difícil falar isso, porque o ser humano decepciona todos os dias. Mas Deus, ele perdoa. Ele reconhece quando você reconhece. Aqui tem uma passagem que fala assim, da palavra de Deus: arrepender dos pecados. 2 Crônicas 7,14. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, farei o progredir de novo. Então Deus, ele fala nos corações, tem que se arrepender do que você faz, do que você fala. Deus nos concede. Ele é o nosso melhor amigo. Ele está com a gente. Ele quer nos abençoar. Ele usa profetas, pessoas, pregadores, evangelistas, louvores, testemunhos, oportunidades para ler um versículo, para falar com a gente que ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de ser diferente. Vamos ouvir agora um pouquinho da leitura da Bíblia, que é muito bom. Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 18. 18 versículos da palavra de Deus. Falamos um pouquinho, ou falamos a semana inteira, sobre Eliseu e Naamã. O que eles fizeram, o que aconteceu. Hoje vamos falar também um pouco sobre Paulo, a conversão dele. E o tema é a conversão de Saulo. É importante que a mudança ela chegue nas pessoas. É importante que as pessoas reconheçam que existe um Deus, que ele habita, que ele transforma, que ele molda, que ele restaura, que ele está com a gente. É o príncipe da paz, da alegria, do amor, da verdade, da justiça, da glória, da honra. Glória a Deus, aleluia, amém. Que ele venha fazer presença na tua vida, no seu lar, todos os dias, na sua família. Que ele venha te abençoar. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com os grandes sacerdotes e pediu cartas de apresentação para sinagogas na cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que morava ali, tanto os homens como as mulheres. Mas as estradas de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, 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 por que você me persegue? Então, antes dele ouvir essa voz, ele não conhecia Deus. Ele já matava cristão, ele já perseguia, ele aterrorizava aquela gente. As pessoas não faziam nada, porque as pessoas tinham bom coração, pregava da palavra de Deus, pregava a vinda de Cristo, a importância de estar na presença do Senhor. É o que eles faziam. Isso não é crime. Não é crime. O que tem de ruim fazer isso? Para os reis, ali, era algo ruim. Eles não conseguiam conviver com isso. Eles não dormiam pensando nisso. Porque Jesus tiraria praticamente o trono daqueles reis. Jesus tiraria a autoridade dele sobre as pessoas. Jesus faria algo que nenhum rei fez até hoje. E nunca vai fazer. Pode ser rei, governador, presidente, pode ser quem for.
Não vai fazer. Porque Jesus fala: vinde a mim, aqueles que estão oprimidos, cansados, exaustos, tristes. Você que perdeu tudo, você que não tem uma chance, você que não é nada para as pessoas, mas para Jesus você é tudo. Porque ele fala em nome de Deus. Os reis tinham raiva de Cristo, ódio dele. Não via a hora de matar ele logo, para tirar essa pedra do sapato deles. Porque Jesus, ele era bom o tempo todo. Glória a Deus, aleluia, amém. E aqui, vocês vão ver que Saulo queria uma carta. Uma carta para que acabasse com todas as igrejas logo, sinagogas. Prendesse todo mundo de vez. Castigasse logo. Porque o rei queria isso rapidamente. Queria. As pessoas ali sofreram da mão de soldados. Pensa num soldado temente ao rei. Sem misericórdia alguma. Deus tem misericórdia. Mas o homem não tem misericórdia não. Ele não tem limites. Olha como que está o mundo hoje. Guerras. Pai matando filho. Filho matando pai. Ex matando ex. Um matando o outro. Porque esse mundo é um mundo sem misericórdia. Esse mundo é um mundo onde as pessoas fazem o mal às outras. Se nessa época de Saulo, já acontecia isso, como lemos a mensagem anteriores também, dos Velho Testamento, já acontecia coisas tristes naquela época. Porque nesse mundo de hoje, que as pessoas têm sabedoria até demais, seria diferente de antes. Impossível. Ficaria pior. Porque as pessoas não têm o amor de Deus no coração. Porque as pessoas têm tanta sabedoria para fazer maus. Principalmente o orgulho que consome elas. Quando é muito inteligente, quando é muito rico. Eu sou o melhor! Ninguém é melhor que eu! Soberba pura! Isso acontece dentro das igrejas. Com pastores que não vivem evangelho. Ali só é máscaras. Só é faces. Mas quando chega em casa, é uma outra pessoa. Eles tentam fazer de tudo para enganar as pessoas. Existem pastores que vivem o evangelho. Mas também existem os falsos profetas que hoje já estão dentro das igrejas. As pessoas falam que na igreja não existe o mal. Hoje, o mal, o inimigo, ele já é astuto. Ele é inteligente já. Ele consegue pegar até o preleitor daquela noite, se ele não estiver vigiando. Ele consegue pegar aquele pregador que vai subir ao púlpito. Ele consegue pegar aquele que vai trazer a passagem, a mensagem da palavra de Deus. Porque não vive o evangelho. Tenta fazer o melhor ali, pela fama. Ou porque está cheia a igreja. Tenta de tudo. E quando você vai ver, aquele preleitor, aquele pastor, aquele pregador, já solta um palavrão. Porque quem vive o evangelho, quem está conectado não fala palavrão, é raridade isso. E fala um palavrão, e fala dois, e fala três. Faz heresia, hipocrisia, uma atrás da outra. Engana os cristãos, engana os servos. Começa a desviar o evangelho, a palavra de Deus. Muitos aí estão aí na igreja, estão sem a Bíblia. Qualquer coisa que o pregador fala, eles se alimentam, eles comem o veneno. Já comem o cozido envenenado. Como lemos também essa mensagem do cozido envenenado. Onde as pessoas comiam. Estão ali para aprender, mas não levam a Bíblia. Aprendem qualquer coisa, sai comendo e mastigando o veneno e sai passando e distribuindo para todo mundo. Porque acha que aprendeu certo. É assim. Tudo é assim hoje. Um escândalo que há na internet de cristãos fazendo as coisas. Pastores, pregadores, evangelistas, missionários. Muitos que um dia tiveram a mensagem e viviam a palavra de Deus. Mas não vivem mais por causa de fama, por causa de cargo, por causa de dinheiro, por causa de tudo. Alguém será que hoje quer saber de Deus? Ou quer saber de status, números, contas?
poderes. Um dia, uma pessoa me disse assim, que eu ajudei ele aqui na internet. Foi Deus, não foi eu não. Fiz uma live, fiz uma mensagem da palavra de Deus, Deus autorizou. Ele estava sem chão, é um casal, triste. Hoje é um bom pregador das igrejas. Ele falou que eu ajudei ele. Através de uma live que eu fiz, ele, a mulher dele, me agradeceu, pediu obrigado. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi quando eu comecei a falar de Deus, as pessoas às vezes se agradavam. Ele foi um. Até hoje, quando ele faz live, eu entro na live dele, ele fala. A live dele é cheia de gente. E ele fala, o Dudu aí foi uma pessoa que Deus usou. É onde eu tô. É graças a Deus, mas graças a ele. A minha esposa ali na cama sentada ouvindo aquilo, ela me disse, tá vendo, amor? Quando você fala de Deus, nunca é em vão. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei maravilhado, porque hoje ele prega em muita igreja e ele fala do meu nome para as pessoas. Nossa, eu chorei quando eu vi aquilo, porque eu nunca pensei que um dia Deus fosse me usar dessa forma. E me usou. E ajudou ele. Eu fiquei muito feliz. Toda vez que ele faz uma live, eu vou lá, ele fala de mim, nossa, ele fala o que Deus fez na vida dele através de mim. Ele começa a falar isso, eu até choro. Porque eu nunca pensei que Deus fosse me usar daquela forma. Como me usou. E ele estava sem chão. E ele hoje está bem. Ele fala muito na live dele que é graças a mim. Eu sei que é graças a mim, mas foi Deus. Nossa, ele me vê como um membro da família dele. Mais do que um irmão. Nossa, eu fiquei tão feliz. Fiquei tão maravilhado de ouvir isso de alguém, sabe? E eu sempre falo para as pessoas, quando a gente faz live da palavra de Deus, nunca é em vão. Sempre tem alguém precisando, sempre tem alguém ouvindo, sempre tem alguém necessitando. Aí depois foi uma criança de 16 anos, adolescente, querendo se matar, entrou na minha live. Aí foi, palavra de Deus. E mais um ali, a gente ganha para a glória de Deus. E assim a gente vai ganhando todos os dias. Sempre tem alguém pedindo obrigado pela live. Não para de fazer live, Dudu, por favor. Eu amo as suas lives. É Deus falando. Aí depois vem a minha sogra falando também. Dudu, você dá uma benção na caminhada de Deus. Eu gosto de ouvir suas lives quando você fala de Deus. A alegria dela falando. Nossa, meu Deus do céu, tocar meu coração. É bom ter incentivo, é bom. Nossa. Aí ele falou assim, um dia você vai ser pastor. Aí eu falei pra ele, jamais eu vou ser pastor. Porque eu falei pra Deus que eu vou ser um pregador de rua. Eu falei pra Deus, eu vou ser um pregador de rua. Eu não tenho vocação pra pastor. Vocação pra pregador de rua. Eu gosto disso.